Boa noite, pessoal. É, Estamos aqui com a representação do vulcão Maio. Minha equipe é composta pelo Cauã, pelo Bruno e pelo Aniel, né? Esse vulcão, ele se acentua na província de Albay, nas Filipinas. Esse vulcão, ele é classificado como estratovulcão. Seu cume quase perfeito, ele é composto pelo piroclásticos e uma escoada de lava. Esse vulcão ele é considerado um dos mais ativos do país, né? É, ele fica no sudeste da ilha de Luzon, na, na província de Albain, nas Filipinas. É, Sua altitude ela é aproximadamente de 2.463 metros acima do nível do mar. Sua base circunferencial ela é aproximadamente de 62 quilômetros circular. É, e o diâmetro da cratera ele varia mais ou menos de 250 metros. Olá, turma. Dando continuidade à explicação sobre o vulcão Maio. Agora a gente vai entender um pouco da parte geológica dele e como acontece esse processo de vulcanismo. Mas para a gente poder entender, a gente vai ter que colocar os pés dentro da água e entender justamente como ocorre o processo de encontro dessas placas tectônicas. Para entendermos o vulcão Maio, a gente tem que analisar primeiramente sua formação de placa. Quando a gente vai estudar as placas, elas são divididas em muitas e no total elas são 10, né? Desde o continente africano, americano, europeu, até no asiático. E dentro disso, dentro dessas divisões continentais, a gente tem um grande anel de fogo, que é conhecido justamente onde fica os limites das placas e onde ocorre com mais frequências vulcões e abalos sísmicos. Ao tratarmos de estudar o anel de fogo, a gente tem que falar sobre a dimensão que ele tem, que é muito grande, chega a 40 mil quilômetros de extensão, a qual circunda diversos países, tanto ali pela Europa como pelo continente asiático. E a gente vai ver, principalmente quando falar do vulcão Maio, esse círculo de fogo justamente nas placas tectônicas da Euroasiática e também da placa de Filipinas. E também numa microplaca que vai ter dentro do país de Filipinas. Agora a gente vai apresentar a parte mais fascinante que existe dentro da geologia. É justamente estudar desde a parte lá da fossa até o seu ápice dentro do vulcanismo. E nisso, como a gente já falou, entre essas três placas a gente vê que tanto a Euroasiática como a do Mar das Filipinas, ela vai fazer um processo de subducção sobre essa placa menor, que vai entrar em grande pressão sobre essas duas gigantes, tanto do lado leste como do oeste. Essa placa menor, quando ela vai sobre subducção, principalmente do Mar das Filipinas, ela vai abrir uma depressão que vai chegar a praticamente a 10 quilômetros de profundidade. Esse processo de subducção ele vai acontecer justamente quando uma placa menos densa se sobrepor sobre a placa mais densa. Essa placa mais densa, que vai ser no caso a do Mar das Filipinas, ela vai entrar por debaixo da microplaca e ter contato diretamente com o manto da Terra. O que acontece quando ela chega nesse manto, professor? Vai acontecer o seguinte: nesse manto, os resíduos que ela vai ter, né, que ela é formada justamente por rochas e também por água, esses materiais que vão chegar no manto, eles vão sofrer um processo de fusão, né, por conta da alta temperatura que vem desde o núcleo e chegando ao manto. Esse processo ele vai ocorrer que esses materiais vão ser
a gente pode dizer assim, diluídos até se formar em magma. O magma é justamente esse processo que vai ocorrer do sobreaquecimento desses materiais até eles se tornarem em fase líquida. Antes, por isso que a gente vê que essa parte da material da placa oceânica, ela vai ser fundamental para criar o magma, justamente por diminuir o ponto de fusão que vai existir dentro da região do manto. Agora, com o magma já formado dentro da parte do manto, e a gente sabe que o manto sofre diversos é, movimentos de conversão dentro dele, ao qual aquele magma vai desestruturando a parte rochosa, que vai entrando em contato com a crosta terrestre, e vai se transformando em magma, e todo esse é um processo. Justamente quando a gente tem a formação do magma, a gente vai ver esse contato, tipo, que nem óleo e água. Como o magma ele é menos denso que as estruturas rochosas, ele vai criar pressão para poder colidir com os materiais rochosos que estão acima, que no caso a gente vê bem aqui na maquete, que é justamente essa parte mais cinza e também preta, que é a última camada que a gente pode dizer da estratosfera. Nisso, o magma já não cabendo mais essa pressão que está sendo exercida dentro dessas partes rochosas, o magma ele repele para dentro da câmara magmática, e nisso, dessa câmara magmática, ele recebe outras influências de materiais, trazendo isso a viscosidade do magma, que vai poder ser expelido pelo vulcão. E aqui a gente pode ver no mapa, que a gente apresenta na maquete, essa representação das lavas saídas do vulcão, com essa viscosidade maior, onde ela tem essa ênfase nas cores dela, que é esse vermelho mais forte, e justamente representando uma lava do vulcão Maia. Após a erupção do vulcão, a gente vai ver estudar agora o tipo de vulcanismo que ele apresenta, né? Pois a gente tem certo tipo de dúvida, justamente porque a gente vê só o vulcão já feito, né? Não acompanha todo o processo histórico de erupções e não entende como ele chega a esse cume dele, essa estrutura cônica dele, né? Alguns vulcões possuem a estrutura cônica como a do Maio, mas outros possuem estruturas mais deformadas, não tendo uma superfície assim tão cônica como a do Maio. Diante disso, essa formação cônica que o Maio tem se dá justamente a gente classificar ele como um estratovulcão, pois esse estratovulcão ele vai sendo formado a partir dessas lavas, como eu falei anteriormente, com muita viscosidade, elas vão sendo derramadas aos poucos, formando essa parte cônica até chegar a uma certa altura. Isso essa forma cônica que o Maio tem, dá justamente por conta da alta atividade que ele tem. Justamente já foi marcado em 400 anos de atividade do Maio 50 erupções vulcânicas. Isso também se dá justamente por conta desse alto conflito entre placas que existe, né? Justamente, apesar de normalmente existir somente dois encontros de placas, no Maio a gente vai ter 3. E a partir disso, durante o ano é registrado essa diferença de placas de 6 a 8 centímetros, que é uma diferença muito grande quando a gente vai ver essas circunstâncias de conflito entre placas, principalmente nesses limites. Falar sobre o histórico de erupções do vulcão Maia.
A primeira erupção registrada do vulcão Maio foi em 1616. Estima-se que a cada 10 anos há uma erupção no vulcão Maio. O total de mortes foram 1.686 pelo vulcão Maio. Em 1614 foi registrada a maior erupção já vista no vulcão Maio. Estima-se que foram em torno de 1.200 mortes e uma cidade inteira foi soterrada por a lava, sobrando somente o topo de uma igreja que hoje é um sítio arqueológico e um ponto turístico da cidade. Em 1766 foi registrada a primeira erupção detalhada desse vulcão. O vulcão entrou em atividade por 6 dias seguidos e foram, em média, 39 vítimas que morreram nesse dia. E estima-se que de 10 a 15 metros foi o jato de lava que saiu do vulcão daqui de cima. Então, dá para ver quanta destruição foi nessa cidade. Em 1984 também ocorreu uma erupção, mas nessa erupção, felizmente, não teve nenhuma morte. Conseguiram tirar todas as pessoas da cidade a tempo e foi como uma evacuação bem sucedida na cidade. E em 2023 também teve uma erupção prolongada aqui no Monte Maio e estima-se que foi de 3,4 quilômetros a distância assim, do Lago de Lava e conseguiram evacuar a cidade. Foram em torno de 12 mil a 17 mil pessoas que conseguiram sair da cidade nesse dia. Pessoal, me chamo Anielio. Nós já vimos aqui que o vulcão Maio, né, a localização dele é na Filipina, para ser mais preciso, em Albay. Já vimos também que ele é um dos vulcões mais ativos do mundo, né, e o mais ativo da Filipina. Já vimos a sua localização, já vimos algumas curiosidades sobre ele. Agora nós vamos falar um pouco sobre o impacto, né, desse vulcão, tanto na parte social, econômica e ambiental na Filipina e nas cidades vizinhas ali, circunvizinhas, próximo dele. E o que é pior, né, que esses danos não é só materiais, ele também tem a perda humana, como também a perda ambiental, né? Isso causa danos tanto pessoal como material e na parte ambiental. As evacuações frequentes, ela afetam o acesso básico à saúde pública, especialmente nas áreas de perigo constante, né, onde acontecem as erupções com mais frequência. Pessoal, aí a gente falou um pouco sobre os impactos, né, sociais, agora vamos falar sobre a economia local, que apesar dos riscos, né, devido ao solo fértil e o turismo, né, local, ele acaba aqui impulsionando essa economia, né, ele é o que sustenta, na verdade, a economia local. E somando a tudo isso, né, a questão do turismo, do solo fértil, tem também a resiliência da população local, né, que acaba, através de estratégia, através de técnicas, fazendo com que essa economia se sustente. Então, pessoal, o que nós acabamos de ver é que o caso do Maio ele evidencia 3 coisas, né? É o risco geológico, a vulnerabilidade social e a estratégia de convivência, né? Eu gostaria muito de agradecer a todos pela essa oportunidade e a atenção de todos. Obrigado e boa noite.